Não se esqueça de ficar até o fim do vídeo, porque tem um ponto bônus que eu coloquei depois do ponto número 3 e que amarra, está conectado com esse penúltimo ponto. E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Universo Education. O meu nome é Felipe e hoje vamos falar sobre música. O tema do vídeo de hoje é os 3 fatos do piano que você nunca parou para pensar. Vamos ao primeiro fato. O primeiro fato tem a ver com o próprio nome do instrumento. A gente chama o instrumento de piano, mas na verdade isso é uma abreviação do nome pianoforte. Antes da invenção do piano, o instrumento que era anatomicamente mais parecido com ele, um instrumento de teclas também, era o cravo. E o cravo era um instrumento de cordas pinçadas, ou seja, você toca uma tecla e aí vai um mecanismo dentro do instrumento e pinça uma corda. Só que esse mecanismo não permitia que o músico tocasse de forma bem suave ou bem forte ou de uma maneira intermediária. E o músico não tinha como escolher. Ele simplesmente apertava a tecla e aquele volume, aquela intensidade era sempre a mesma. Com o surgimento do piano, o mecanismo que ativa, né, as cordas do piano, que faz soar as notas que você aperta, é um mecanismo de martelo, que martela cada corda e faz ela vibrar. Então, você tem agora uma possibilidade de dinâmica muito maior. Você consegue tocar bem fraquinho, um pouco menos fraco, até de uma maneira moderada, depois forte e bastante forte. E isso tem tudo a ver com o nome, porque no italiano, esse instrumento é chamado de pianoforte. Piano no italiano significa suave e forte significa forte. Ou seja, é um instrumento em que o músico pode tocar piano, suavemente, ou pode tocar forte. O segundo ponto é: será que os compositores do passado tinham acesso ao piano como a gente tem hoje? Será que Beethoven, quando fez sua marcha turca, ele compôs essa marcha num piano igual ao que você pode encontrar numa loja hoje em dia? E a resposta é não. Isso porque o piano ele surgiu em torno de 1700, inventado por Bartolomeu Cristofori. Na época, o piano ele era bem rudimentar. Ele tinha essa característica que eu mencionei anteriormente, de poder tocar mais fraco ou até mais forte, uma variação de dinâmica maior, porém ele ainda era bem limitado. Ele não tinha a quantidade de notas que você tem hoje em dia. Alguns mecanismos que fazem ele soar do jeito que soa hoje não existiam, então ele soava ligeiramente diferente. Ele foi sendo aprimorado ao longo do tempo, e o piano que a gente conhece hoje provavelmente só foi existir a partir do começo do século XIX, o que quer dizer que somente os grandes nomes do piano, que no geral são do período romântico da música, que se iniciou no início do século XIX, que tiveram acesso realmente ao piano como a gente conhece hoje. Antes disso, compositores do período clássico, como Beethoven, como Mozart, provavelmente não tiveram acesso a esse piano, então eles tinham essas limitações, tanto no registro agudo quanto na parte grave do instrumento, tinham menos notas, então eles acabavam sendo limitados pela ausência dessas notas e de outros mecanismos que fazem o piano soar como ele soa hoje. O terceiro ponto talvez seja pouco pensado devido à grande tecnologia que a gente tem na música, de uma forma geral, mas principalmente na música, em termos de gravação, reprodução de música. Mas pense, há 100, 200 anos atrás, não existia formas das pessoas escutarem gravações, não existiam gravações. Então o piano ele era como se fosse um rádio. Todas as casas de famílias mais ricas, com mais dinheiro, tinham um piano em casa e um membro da família sempre sabia tocar. A música dentro de casa só era possível por meio do piano. Hoje a gente já tem as gravações, a gente tem todas as formas de reprodução digital de música, a gente tem CD, a gente tem o vinil também, né, que agora está sendo trazido de volta. Então temos diversas formas de reprodução e que no passado não existiam, e só o piano poderia trazer a música para a casa das pessoas. Um último ponto, que é um ponto bônus,
tem a ver com a capacidade do piano em tocar ao mesmo tempo a melodia e o acompanhamento. Ou seja, se você pega uma música, pode ser desde uma orquestra até uma música pop de hoje em dia, você consegue pegar a parte que é cantada, a parte que às vezes é tocada por um instrumento em destaque, como um violino, e tocar isso ao mesmo tempo que outra mão está tocando o acompanhamento. Isso permite com que o instrumento tenha um som muito mais cheio, sem que haja necessidade de tocar em conjunto com outros instrumentos. E isso tem totalmente a ver com o ponto número 3, que é sobre trazer a música à casa das pessoas. Por quê? Se fosse um instrumento, como talvez um violino, que em algumas ocasiões pode soar como que precisasse de algum acompanhamento de outro instrumento, o piano ele já dá conta do recado por conta própria. Então, não tem essas dificuldades que você teria com outros instrumentos. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo e deixem nos comentários também o que vocês querem que a gente faça nos próximos vídeos, para que a gente possa sempre criar conteúdos que sejam mais interessantes para o nosso público. Então é isso. Falou!